Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, começando bem a semana, compromisso com a verdade. Mais uma vez queremos saber de qual lugar maravilhoso do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Comente aí, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo. Veja se o sino de notificações está ativado, é muito importante para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. Impressionante! Entre as muitas ações desenvolvidas em todo o Brasil, as imagens da construção da nova ponte entre Brasil e Paraguai, no Rio Paraná, impressionam. Enchem os olhos, motivo de comemoração, inclusive, dentro do Ministério da Infraestrutura. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas comentou: dia de obra grandiosa, é a segunda ponte sobre o Rio Paraná, é um exemplo disso, exemplo também da criatividade do Ministério da Infraestrutura para driblar dificuldades orçamentárias e prover infraestrutura com financiamento da usina de Itaipu, estrutura que vai incrementar a logística e o desenvolvimento da região. Comemorou o ministro Tarcísio com as belíssimas imagens da ponte em construção na região sul do Brasil, no Rio Paraná, entre o Brasil e Paraguai. Uma reunião do Fórum de Governadores foi realizada nesta segunda-feira e foi marcada por discussões, divergências, incluindo ataques ao governo Bolsonaro. O assunto principal da reunião seria para tentar levantar uma bandeira de paz como presidente. Ocorre que vimos que não foi bem assim. Dificuldades aconteceram, inclusive porque um dos principais inimigos até do presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, foi um dos que lideraram a reunião, o encontro de governadores. E como todos sabem, Dória é hoje, sim, um adversário declarado do presidente Jair Bolsonaro. Mas, no fim das contas, os governadores decidiram solicitar uma reunião com o presidente da República para tratar uma agenda propositiva, aparar arestas, desentendimentos e diminuir a alta tensão entre o governo federal e os governos estaduais e os poderes da República, enfim. A ideia foi defendida principalmente por Flávio Dino, governador do Maranhão, e por Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Por uma mensagem em vídeo gravada depois do encontro, o governador do Piauí, Wellington Dias, que é do PT, afirmou que pretende conversar diretamente com o presidente Jair Bolsonaro. Sair daqui deste encontro de hoje com o pedido, o convite de uma agenda com o presidente da República, disse o petista. Uma agenda com o presidente Jair Bolsonaro. Nela vamos colocar, por parte dos governadores, a defesa do diálogo para este momento do Brasil, na perspectiva de criarmos um ambiente adequado para evitar uma piora, tanto na economia, com impacto no social, não só em relação à desvalorização do real, em relação à inflação, em relação à subida dos juros, disse o governador petista. O Fórum de Governadores decidiu então encaminhar convites para os chefes dos demais poderes, visando também uma trégua. A reunião de governadores aconteceu justamente no dia onde o governador de São Paulo anunciou, nessa segunda, dia 23, o afastamento do chefe do Comando de Policiamento do Interior, o coronel Alexander Lacerda, por indisciplina, de acordo com Dória, porque Lacerda é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e teria convocado pessoas para irem às manifestações de 7 de setembro. Dória comentou: ele acaba de ser afastado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O agente foi comunicado nesta manhã pelo secretário de Segurança Pública, disse Dória em entrevista à Rádio CBN. Nós não toleramos indisciplina e ele responderá por aquilo que falou, bem como pelas postagens que fez. Se outros fizerem isso, terão o mesmo destino, ameaçou João Dória, enfrentando qualquer posicionamento contrário por parte da Polícia Militar, evidentemente causando grande repercussão nesta segunda-feira. Certamente os governadores também, já que querem algo aí para diminuir a tensão no campo também da inflação,
dos juros, enfim, que falem um pouco aí de uma perspectiva, pelo menos, da redução do ICMS, não é? No preço dos combustíveis. É algo importante que o presidente tem cobrado, mas ninguém se manifesta. Todo mundo faz de conta que não houve. Mas a gente sabe, vê agora aí na questão de precificação dos combustíveis, o quanto o ICMS, imposto dos estados, pesa sobre o preço final dos combustíveis no Brasil. A missão brasileira no Haiti. O governo brasileiro enviou uma missão ao Haiti, que recentemente sofreu 2 desastres naturais. No último dia 15, um terremoto de magnitude 7,2 e 2 dias depois, um ciclone tropical atingiu o país. Mais de 2.000 pessoas morreram e mais de 10.000 ficaram feridas. E o governo brasileiro, que tem uma excelente relação com o Haiti, como destacou o presidente Jair Bolsonaro pouco antes da decolagem do avião, enviou então essa missão para ajudar o povo haitiano. Um avião da FAB, levando um representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, 32 bombeiros militares e civis e aproximadamente 7 toneladas de insumos e equipamentos de emergência do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, de Minas Gerais e também da Força Nacional partiu para auxiliar os haitianos. O ministro da Defesa, inclusive, destacou que uma missão brasileira no Haiti terminou recentemente, que os dois países mantêm uma boa relação, que ele recebeu essa ligação, então esse pedido de ajuda dos haitianos, então por isso foi enviado esse avião da FAB para auxiliar nesse momento difícil. Outros equipamentos como macas, biombos, além de medicamentos também foram enviados nesta missão. A solidariedade é uma marca do povo brasileiro. Há pouco tivemos uma missão também no Líbano. Temos uma antiga no Haiti que findou-se há pouco tempo. Há menos de uma semana recebi a informação de um pedido dos nossos irmãos haitianos. Rapidamente, com as Forças Armadas, com o nosso corpo diplomático, entre outras instituições, essa missão foi rapidamente programada. Hoje aqui eu cumprimento este pequeno contingente, mas que tem uma grande missão, um grande simbolismo que orgulha a todos nós. Cumprimento-os então pelo voluntarismo nessa oportunidade. Vocês realmente orgulham a todos nós brasileiros. E o que a gente mais deseja agora, todos os 210 milhões de brasileiros, que vocês tenham sucesso nessa jornada e que Deus os acompanhe neste momento que aqueles nossos irmãos haitianos ainda sofrem com mais uma catástrofe. Muito obrigado a todos. E você ficou feliz com o veto do presidente Jair Bolsonaro ao fundão eleitoral de quase 6 bilhões de reais? Pois é, mas não vai passar barato o veto, não. Os congressistas se mobilizam para não perder tanto e já falam em fundão de 4 bilhões, que não é o valor de 5,7, mas é uma vergonha. Mais que o dobro do valor disponível em 2020. Até afirmações de Arthur Lira circularam de que na Câmara, de modo algum, os parlamentares trabalham com valor menor que 4 bilhões de fundão para o ano que vem. O Palácio do Planalto propôs 2,2 bilhões corrigidos, o valor que seria, então, do último fundão, 2020, corrigido pela inflação. Contudo, lideranças partidárias, meu Deus, consideraram uma vergonha 2 bilhões, 2,2 bilhões. É muito pouco, dizem eles. A título de comparação, porém, com a realidade sofrida do povo brasileiro, 4 bilhões que eles planejam agora, que os parlamentares apostam até que darão um jeito de ser o próximo valor do fundão, esse valor forma algo equivalente a 57 mil moradias
ao valor de R$70 mil cada uma. Quer dizer, é algo considerável, uma boa moradia. 57 mil famílias brasileiras poderiam ter de graça, se fosse o caso, a tão sonhada casa, um lugar para viver, para deixar de pagar aluguel, com R$4 bilhões de fundão. O valor é o equivalente também a construir 13 pontes como esta que está sendo construída só agora no Rio Paraná, entre Brasil e Paraguai, depois de tantos e tantos anos de espera. Ou então, 20 mil leitos de UTI poderiam ser implantados ao valor de R$200 mil cada leito. Em quantos municípios brasileiros? Ou então ainda esse fundão que eles querem de 4 bilhões pagaria 250 milhões de doses da vacina AstraZeneca, bem mais do que todas as doses já entregues até o momento aos estados brasileiros pelo Ministério da Saúde. É essa conta que nossos políticos, lideranças daqui e dali, da justiça, dos poderes, não fazem, mas que o povo brasileiro faz hoje em dia. Some essa aberração a soltar corruptos, habeas corpus à vontade, absolver bandidos ignorando provas. Mais ainda os processos que prescrevem a rolé neste país. Dinheiro na cueca? Não dá problema. E tantas outras faltas de vergonha na cara. Se fazem de bobos, não entendem o que o povo brasileiro quer. E comentar isso, Deus o livre. É um perigo até. Então, gente, quando é que nossos representantes vão entender o que você pensa, o que você quer, o que o povo brasileiro deseja de seus representantes? Quando? Em conversa com jornalistas na manhã desta segunda-feira, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, fez terapia com jornalistas. Ele falou do seu relacionamento com o presidente Bolsonaro, uma espécie de divã por ali. Ele disse que a relação entre o presidente e vice nunca foi simples, em qualquer momento nunca foi simples. Mourão foi questionado sobre informações veiculadas nos últimos dias relacionadas ao aumento da tensão com o presidente Jair Bolsonaro. Não é uma relação simples, né? Nunca foi entre presidente e vice. Nós não somos os primeiros a vivermos esse tipo de problema, mas a gente sabe muito bem que ele conta com a minha lealdade acima de tudo, porque não abro mão dos valores que aprendi ao longo da minha vida, da lealdade, da honestidade, da integridade, da probidade. Então ele pode ficar tranquilo, sempre ao meu respeito, garantiu o vice-presidente Hamilton Mourão ao chegar nesta segunda-feira em seu gabinete. Senado pode votar nesta terça-feira auxílio para a agricultura familiar e mudanças na Lei Pelé. O projeto de lei concede auxílio financeiro aos agricultores familiares afetados pela pandemia da Covid-19. Ele estava na pauta da última terça-feira, dia 17, mas teve a votação adiada a pedido do governo, que quer analisar o impacto fiscal da medida. O projeto de lei do deputado Pedro Uczai, de Santa Catarina, retoma os pontos vetados pelo governo na Lei de Socorro a Agricultores Familiares, sancionada em 2020. Entre as providências, o projeto institui o fomento emergencial de inclusão produtiva rural para pequenos produtores em situação de pobreza e extrema pobreza, com valor base de R$ 2.500 por família. O texto também prevê a criação de linhas de crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, para agricultores familiares e pequenos produtores de leite com taxa de 0% ao ano, 10 anos para pagar a carência de 5 anos e outras medidas previstas são um programa emergencial de compra de alimentos com doação a pessoas em situação de insegurança alimentar, prorrogação das dívidas rurais da agricultura familiar e suspensão de cobranças judiciais. Também está na pauta de amanhã, lá no plenário, o projeto de lei sobre futebol, que atribui exclusivamente ao clube mandante das partidas os chamados direitos de arena, referentes à transmissão ou reprodução de jogos.
O tema já havia sido tratado por uma medida provisória que perdeu a vigência sem ter sido votada. As mudanças podem ocorrer na Lei Pelé, que prevê a divisão dos direitos de imagem entre o dono da casa e o adversário. Com a mudança, a emissora de TV ou rádio interessada em transmitir a partida precisará negociar apenas com um time e não mais com os dois. Além disso, o próprio clube poderá transmitir o evento, abrindo uma nova possibilidade de fonte de receita. Se não houver definição do mando de jogo, terá de haver uma concordância entre os dois clubes envolvidos na partida. Quanto à repartição dos valores obtidos com o direito de arenas, apenas os jogadores, inclusive os reservas, ficarão com 5% da receita desse direito, valor dividido em partes iguais. O texto será relatado pelo senador Romário, do Rio de Janeiro. De Brasília, Fábio Santos. A Record TV virou alvo de críticas nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, gente. Após a exibição dessa polêmica entrevista, ou o modo de que o jornalista Roberto Cabrini agiu como o cantor Sérgio Reis no programa Domingo Espetacular, na noite de domingo, dia 22. As mensagens diversas nas redes sociais, a cobrança e a crítica ao tom adotado por Roberto Cabrini durante a conversa com Sérgio Reis, que em determinado ponto da entrevista chegou até a se irritar e cogitou encerrar a entrevista com Cabrini após o jornalista questioná-lo sobre aquele famoso áudio de Sérgio Reis que circulou nos últimos dias. A irritação nas redes sociais se deu por conta de exageros feitos por Cabrini, que tentou conduzir Sérgio Reis a algumas respostas e talvez conduzir até o entendimento dos espectadores em relação ao que estava sendo dito, parecendo querer tirar algo de Sérgio Reis e também conduzir o entendimento do público. Mas o que ele ouviu foi a humildade de um astro da música sertaneja nacional, de muitas décadas, por sinal. Sérgio Reis, com os seus mais de 80 anos, disse, por conta das polêmicas dos últimos dias: fiquei triste, passei mal, eu só penso no bem dos outros. Agora estão querendo acabar comigo como se eu fosse bandido. Mas eu não sou bandido, eu sou democrático, eu sou do bem, eu sou do amor, declarou Sérgio Reis. E Lula defendeu que os veículos de imprensa ou a mídia não deve ter tanta liberdade. Desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu a cadeira aqui no Palácio do Planalto, nós temos ouvido diariamente que Bolsonaro é um antidemocrata, né? Que ele é um ditador. Mas o que nós temos visto na prática? Nós temos visto um presidente que defende as liberdades individuais, que defende a liberdade de expressão, que defende uma imprensa livre, uma imprensa forte e, claro, que fale a verdade. Afinal de contas, quem segura o microfone tem que ter responsabilidade com quem está do outro lado, não é isso? E, claro, defende a democracia. Por outro lado, a gente tem o Nove Dedos, ex-presidiário, que foi autorizado a, quem sabe, participar das eleições de 2022, apesar dele dizer que não sabe se será candidato em 2022. Mas a gente sabe que se ele não for, muito provavelmente haverá um poste no lugar dele, né? Que vai levar todas as ideias, né? Toda aquela energia maravilhosa que ele tem. Enfim, o Lula esteve no Nordeste recentemente e lá ele deu uma entrevista, né, uma coletiva de imprensa, e aí ele disse o seguinte, que é preciso atualizar a regulamentação da comunicação nesse país. Essa fala do Lula, ela foi colocada em destaque no seu Twitter, mostrando que não é só o Lula que tem essas aspirações ditatoriais. Aqueles que o cercam não só concordam, como acham isso louvável, tanto que colocaram ali em destaque no Twitter dele. Quem reagiu a esta frase do Lula foi o ministro das Comunicações, o Fábio Faria. E ele disse o seguinte: o Lula tem falado reiteradamente sobre regulação da mídia e ontem mesmo voltou a repetir. Estamos em 2021 e temos que lutar por liberdade de expressão e da imprensa, como defende o governo Bolsonaro. Não queremos retrocesso, disse o Fábio Faria.
Por falar em Lula, Nordeste, muitos vídeos circularam pelas redes sociais, né, do Lula chegando ali, com poucas pessoas em volta, né, apesar de estarem ali todos muito juntinhos, né, fazendo um calor humano, porque aí não é aglomeração, né, minha gente, é calor humano e tal. E aí virou piada na internet, né, a quantidade de pessoas que estavam ali aguardando o Lula, que em anos anteriores arrastava multidões. E o Lula, inclusive, gravou um vídeo dizendo que não, eles estão fazendo isso para não gerar aglomeração, responsabilidade. Enfim, e aí quem tirou uma onda com isso também foi o Silas Malafaia, porque durante essas visitas que ele fez para se reunir com movimentos sindicais, com movimentos sociais, foram sempre encontros a portas fechadas, né, muito discretos, sem avisar. E aí o Silas Malafaia disse que agora o Nordeste tem um novo prato, escondidinho de Lula. De Brasília, Andréa Luiza Matias. Pois é, gente. Lula, que estava no Ceará até esta segunda-feira, e no Ceará, gente, chamou a atenção que ele recebeu o apoio de umbandistas, não é? Uma senhora chamou carinhosamente Lula de homem de Xangô e disse mais. Disse que Lula será invencível por ser o homem de Xangô em 2022. O político ainda recebeu um presente ali no terreiro, não é? O local, enfim, da homenagem. Ele participou de um encontro com movimentos sociais e culturais em Fortaleza, acompanhado do governador do Ceará, Camilo Santana, também petista. Em dado momento do encontro, o ex-presidente foi abordado por uma mulher adepta da Umbanda que o chamou de homem de Xangô. Lula ficou meio cismado até ao receber essa homenagem e também um presente, uma imagem de Zé Pilintra. Em nome do meu povo, da Umbanda do Ceará, eu lhe entrego Zé Pilintra das almas, disse a mulher ao entregar o presente a Lula. Você costuma ficar atento quanto ao prazo de validade de um remédio quando faz a compra em uma farmácia? Muita gente não faz isso não, meio difícil, não é? As letras são minúsculas e impedem a visualização. Essa realidade está com os dias contados por um projeto aprovado na Câmara que determina a impressão legível nas embalagens da medicação. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga os laboratórios a imprimir os lotes e as datas de fabricação e validade dos medicamentos de forma que permita a fácil leitura e visualização. O texto determina a impressão em negrito e destacado em cores que mantenham nítido contraste entre as informações impressas e o respectivo suporte de inscrição e sem que seja necessária a utilização de dispositivos ópticos como um óculos ou lupa para ampliação dessas informações. O texto foi aprovado com o substitutivo do relator, o deputado Celso Russumano, de São Paulo, ao projeto de lei do deputado Rubens Bueno, do Paraná. Celso Russumano ainda incluiu em seu relatório uma sugestão do deputado Gilson Marques, de Santa Catarina, para que a impressão seja feita nas embalagens externas, as caixas, e nas embalagens secundárias dos medicamentos, aquelas que ficam dentro das caixas, normalmente cartelas, frascos e ampolas, por exemplo. A argumentação é a de que, muitas vezes, os consumidores não têm espaço para guardar caixas de remédios, a primeira embalagem, e acabam guardando apenas a segunda. Uma medida relevante para que o consumidor não perca o prazo de validade estipulado, nem consuma remédios com validade vencida com riscos à saúde. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça em caráter conclusivo. Com um ritmo avançado de vacinação contra a Covid-19, o Brasil pode completar a imunização da população adulta antes mesmo do que os Estados Unidos, que iniciaram a aplicação das doses antes do que o Brasil. Desde 20 de junho, a média diária de vacinação no Brasil supera a dos Estados Unidos. Um balanço mostra que a campanha nacional de imunização tem administrado mais de 1 milhão de doses de vacinas diariamente, com alta desde junho. O cenário entre os dois países se inverteu nos últimos meses. No início da imunização,
os Estados Unidos chegavam à média diária de 3,4 milhões de doses. Nos últimos 7 dias, este número despencou para 823 mil. Já o Brasil sustenta a média de 2,01 milhões. Caso mantenha o atual ritmo, o Brasil poderá imunizar toda a sua população adulta em cerca de 20 dias. Já os Estados Unidos, também mantendo a média atual, demorariam ainda cerca de 67 dias para vacinar todos os acima de 18 anos por lá. E depois da recuperação de Covid-19, o apresentador Silvio Santos voltou a ser lembrado por um outro momento difícil que também superou: o sequestro de Patrícia Abravanel, sua filha, que completou 20 anos. Ela ficou há 20 anos, uma semana, gente, em cativeiro, e só foi solta após pagamento de resgate. Quem viveu lembra. Um sobrinho de Silvio Santos, o Guilherme Stoliar, afirmou que a família teria pago aproximadamente R$500 mil para que a filha de Silvio Santos, que na época tinha apenas 23 anos, fosse libertada. Em recente entrevista ao UOL, o sobrinho de Silvio Santos lembrou que ele intermediou as negociações e que chegou a se encontrar com os sequestradores. Eu fui com um motorista em um local marcado por eles e entreguei o dinheiro, contou. A filha de Silvio Santos ficou uma semana em cativeiro e só foi solta após pagamento de resgate. Na época, o crime foi amplamente divulgado. Até a TV Globo chegou a interromper a programação habitual para transmitir ao vivo as informações sobre o caso. Após uma intensa perseguição policial, o sequestrador Fernando Dutra Pinto conseguiu escapar, mas acabou por pular o muro da mansão de Silvio Santos, no bairro do Morumbi, na zona oeste de São Paulo, e manteve então o apresentador Silvio Santos como refém por todo o dia, se entregando só depois de uma conversa com o governador de São Paulo. E que Deus abençoe a você e a sua família.